Boa tarde, doutora Elisete. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos ouvintes do programa Sujeitos e Direitos. Bom, doutora, então, hoje vamos falar sobre o direito do trabalho, né? Sim. Doutora, para iniciar a trabalhar, com que idade é possível iniciar o trabalho? O trabalho com vínculo empregatício é somente possível no direito brasileiro a partir dos 16 anos. Temos uma exceção aos menores de 16 anos, que seria maiores de 14 anos, o pequeno ou menor aprendiz, que seria então dos 14 aos 16 anos. Sim. E junto com a plenitude que a gente diz para a capacidade trabalhista, sem alguma restrição, vai ocorrer somente aos 18 anos, junto com a maioridade. Mas a idade mínima para o trabalho é de 16 anos. Porém, dos 14 aos 16 anos é autorizado o trabalho na condição de aprendiz. A Constituição veda expressamente qualquer trabalho antes de 14 anos de idade. É bom esclarecer que é qualquer trabalho a nível de vínculo empregatício. Não estamos falando de filhos ajudarem. Sim, realizar uma tarefa junto com os pais. Sim. Então vamos esclarecer melhor cada um deles, assim, o menor aprendiz. Sim. Vamos falar primeiro desse, depois passaremos para também o estagiário, que é outra maneira do menor de conseguir trabalhar. Vamos indo então por faixa etária. Isso, que daí esclarece melhor. Referente ao menor aprendiz, que é a partir dos 14 anos, tem que ter o contrato de aprendizagem por escrito e o prazo determinado no máximo 2 anos. Para a validade do contrato, tem que ter anotação sempre na carteira de trabalho e de previdência social, como também o mesmo tem que ter matrícula e frequência em escola. E para quem já concluiu o ensino médio, porque tem pessoas que com 15 anos já conseguiram estar cursando uma formação técnica e a jornada máxima de trabalho é de 6 horas. Sim. O aprendiz portador de deficiência não é considerado o prazo máximo de 2 anos, como também não se considera a idade máxima para o contrato de aprendizagem, que tem um limite de 24 anos. O contrato de aprendizagem pode ser dos 14 aos 24. Sim. Então, se às vezes a pessoa está realizando aqueles cursos no Senac, né, e alguma coisa assim, daí pode fazer um contrato de aprendizagem, né? Ou mesmo assim, tu já concluiu o ensino médio e tu está com 19, 20 anos, tem uma empresa que vai te contratar com um contrato de aprendizagem, você não precisa ser menor para isso. A única diferença é que dos 14 aos 16 anos é a única maneira do aprendiz. Sim, é a única possibilidade dele estar, né, no mercado de trabalho. Isso. E a partir dos 16, daí, como é que funciona? Daí pode ser um contrato de trabalho normal. Normal. Lembrando sempre que o menor de 18 anos tem que ter assistência dos pais, ser assistidos quando for gerar esse contrato de trabalho e quando for terminar o mesmo, como os recibos de término têm que estar assistidos pelo pai. Sim. E o menor de 18, né, e maior de 16, ele pode trabalhar assim em qualquer lugar ou tem alguma proibição? Assim? Assim, todos os menores de 18 anos é proibido lugares insalubres, com periculosidade e também no horário noturno. O horário noturno seria o urbano das 22 horas às 5 horas da manhã. E no período no rural tem alterações desses horários também. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. Mais pra frente a gente trata desses horários. E a outra maneira então, dos menores trabalhar é o estágio, que cursa um nível superior daí, profissionalizando no ensino médio ou escola de educação especial. Vale lembrar aqui também que o estágio não cria vínculo empregatício, ao contrário do menor aprendiz, que tem anotação na carteira de trabalho e previdência social. Tem a duração máxima de 2 anos pela mesma parte concedente.
Isso não quer dizer que tu não possa passar 4 anos em estágio, só que a empresa que te contratar não pode ser a mesma. Pode fazer um estágio em uma empresa, depois fazer estágio em outra, mas sempre obedecendo um período de 2 anos, né? O máximo, não 2 anos. Geralmente as empresas fazem por um contrato por 1 ano e após renovam pelo mesmo período. Esse prazo também não se aplica ao estagiário que é portador de deficiência. O portador de deficiência ele pode ultrapassar esses 2 anos? Isso, pode ultrapassar. E o contrato normal, então, a partir dos 18 anos, né? A partir dos 18 anos, sem restrições, que é a plenitude, que quando a gente fala da capacidade plena, que ocorre aos 18 anos, é porque os menores têm restrições, como proibição ao trabalho noturno, como em serviços perigosos e insalubres, como também depende da assistência dos pais ou do responsável legal para firmar ou alterar as cláusulas trabalhistas. Podem assinar a autorização recibos de salário, sem a autorização dos pais. Sim, porque nem o menor, ele pode, no final do mês, ele pode receber o salário dele e ele assina um recibo normal. Mas de indenização e de término de trabalho, não. Tem que ter assistência dos pais. E é bom também a gente colocar que o menor, de 18 anos, né, ele não conta a prescrição pro direito dele antes dele fazer os 18 anos, né? Ele ainda não está contando o prazo prescricional para ele reclamar os direitos, né? Ele não tem maioridade civil, então a partir dos 18 anos é que começa a computar esse período, dos 2 anos. Assim, é importante alguns exemplos de proibição por periculosidade, por insalubridade, é a construção civil ou pesada, ou ainda na coleta de lixo, ou beneficiamento do mesmo, como ainda desempenhar trabalho em locais que têm poeiras, tipo de cereais como milho, trigo, feijão, soja. São atividades comuns na nossa região. Sim, que o menor ainda não pode. Que o menor não pode trabalhar legalmente. Sim. E para trabalhar, doutora Elisete, é sempre necessário que seja anotada a carteira? Sempre tu tem que levar para o teu empregador a carteira e ele tem a obrigação de anotar essas anotações em 48 horas. Outra coisa assim, não só em questão de anotar. O que a gente vê muito é não devolverem para o empregado a carteira. A carteira é do empregado, não é do empregador. Não pode ficar com a carteira da empresa. É comum a gente que trabalha no judiciário ver isso. Como advogado, os empregadores reter a carteira, não por maldade, uma fé, mas simplesmente deixam no escritório, enfim. Mas é um documento que nem a tua carteira de motorista, que nem a tua carteira de identidade. É tua, tem que estar na tua casa. Porque se precisa alterar algum dado, tu tem que ter ciência do dia que foi feita essa alteração, essa anotação. Sim. E aqui em Santo Augusto, doutora Elisete, às vezes a pessoa não tem a carteira, onde que ela pode encaminhar a carteira aqui em Santo Augusto? Nós temos junto à prefeitura, onde se encaminha a carteira. Eu acho que é ali na CEAS, né? Isso. E quais são os requisitos que caracterizam assim, uma relação de trabalho? Como a gente viu, o estagiário ele não é empregado, né? Ele é estagiário. O que caracteriza a relação de emprego, então? Assim, o estagiário não é empregado porque a própria lei define ele como não empregatício, mas na verdade ele teria todas as características do empregado. Sim. Que são ser a pessoa física, na sua personalidade, desenvolver esse trabalho, tem que ser de forma contínua, não eventual, esporadicamente, e também tem que ser subordinado ao empregador e com remuneração, onerosidade que a gente diz. Subordinado significa tu vai realizar as tuas atividades conforme o pedido do patrão. Sim. Claro que legalmente, né? Se tu é contratado para um serviço, é para aquele serviço. Sim. Ele até tem alguns casos que ele pode se excusar, né, de cumprir a ordenança, né, do patrão, né? Tem alguns casos, quando o patrão mandar ele fazer algo ilícito, né, tem alguns casos que ele
ele não precisa cumprir essa subordinação, né? Não, nem assim, não precisa cumprir subordinação quando for ilícito e também abusivamente, nos casos, né? Então, assim, ó, para ter a relação empregatícia é necessário que o trabalho seja desempenhado por pessoa física, pessoalmente por essa, não seja de forma eventual, esporadicamente, tem que ser de forma paga e sob subordinação ao empregador, sobre as ordens dele. Sim. E a diarista, ela é empregada ou ela não tem esses elementos que competem ao contrato de trabalho? A diarista ainda tem discussões nos nossos tribunais. Recentemente, estão sendo considerados diaristas somente quem trabalha um dia por semana, de forma eventual. Não é assim, ela trabalha uma vez por semana, mas é toda segunda-feira. Se ela não vem na segunda-feira, não precisa nem vir mais, né? Isso. Tem que ser diarista, uma vez ela trabalha na segunda, outra vez na quinta, conforme a sua disponibilidade. Pode, né? E se faltar um daqueles vínculos que eu elenquei antes, descaracteriza o vínculo empregatício, que é o caso da diarista, porque ela é eventual, ela tem onerosidade, é por pessoalidade, ela é submissa às ordens, sim, só que é de forma eventual. Outros profissionais que então não são também, não criam um vínculo empregatício, é estagiário, sim, o autônomo, um médico, um advogado, contrata ele de forma autônoma. O trabalhador avulso, que a gente tem muito essa relação de emprego nos portos, que eles são contratados pelo sindicato. Sim. E o sindicato é que tem um vínculo com o empregador. Isso, com quem vai o serviço. E o médico em residência médica, que é considerado em estágio, tem discussões de processos judiciais